obrigada. Eu própria estava aqui a beber imenso de todo o vosso conhecimento e tudo que vocês têm a dizer, muito interessante. As questões da cibersegurança, e mesmo sem ser as questões da cibersegurança, não é? O Luís estava a falar de um exemplo de uma audiência que teve, eu tive uma, por exemplo, numa altura nós estávamos em Luanda, um sol e um calor abrasador, e uma das testemunhas estava no hemisfério norte, onde estava um temporal enorme, e inclusive até corte de energia teve, e, portanto não conseguia participar, não conseguia fazer nada. Claro que isto também destabiliza bastante a própria testemunha, não é? Destabiliza também as próprias partes. O Tiago mencionou e muito bem, muito interessante, a questão da importância da própria linguagem corporal, que deixa, quer dizer, que é muito rica, não é? Numa audiência presencial, mas que acaba por se perder bastante numa audiência virtual. Eu ia perguntar, eu sei que, portanto, eu creio que as questões do Q&A já foram respondidas. Há apenas uma em que perguntavam sobre algum link da plataforma. A plataforma do SMI DA ainda não está concluída, portanto, por isso é que ainda não conseguimos partilhar aqui, mas nada como um bom Google e vai-se encontrando imensa informação, vai-se encontrando, vai aparecer muitas sugestões, mas claro, a todos os participantes que se registaram para esta formação, logo que a plataforma esteja disponível, ela será sem dúvida disponibilizada. Mas uma questão que eu gostaria de fazer tanto ao Tiago como ao Luís eu sei que isto portanto, este webinar foi organizado para SMEs, não é? Small and Medium Enterprises, mas vocês conseguem ver, porque a vossa experiência são de arbitragens de valores avultadíssimos, não é? Algumas incluem governos, inclusive, ou empresas altamente cotadas no mercado. Vocês veem essa possibilidade de avançar, a chegar a estas disputas de alto valor, estas disputas altamente complexas? Bem, todos esperamos que a pandemia se resolva o mais rápido possível, mas vamos dizer que em um ano, não é? Porque ainda temos que esperar o resultado das primeiras vacinas, etc. Vocês acham que os vossos clientes se vão render a este tipo de forma de resolução de litígios? Tiago, você quer? Sim, eu posso começar. O que tenho falado com clientes desse nível corporativos é que todo o género de audiências num processo, exceto a audiência final de prestação de prova, está tudo a passar para ser online, porque não vale a pena andar a viajar pelo mundo para decisões processuais. Fazer tudo por Zoom é perfeitamente normal. No que toca à audiência final de prestação de prova, que normalmente dura 5 dias, por exemplo, aí há um pouco mais relutância em passar para ser tudo virtual, especialmente por duas razões. Uma é dessa linguagem não verbal e outra é da questão de o direito à audiência presencial, que pode criar, não haver audiência presencial pode criar problemas mais tarde em termos do enforcement do lado. Mas mesmo dentro desse grupo, para disputas que são mais standardizadas, que são mais repetitivas, mesmo aí há a tendência para tentar fazer tudo por Zoom. E digo isto por uma questão, as questões, o que está a levar mais as partes a isso é os próprios árbitros preferem isso, porque alguns já têm alguma idade avançada e não querem andar a viajar, mesmo antes de Covid, mas também por uma questão de custo, que o próprio cliente, as próprias corporações preferem não estar a pagar viagens a toda a gente e fazer tudo a partir do escritório, não é? E quem é que é, do seu ponto de vista, Luís, eu já passo para ti, mas do seu ponto de vista, quem é que é mais relutante? São os árbitros, são as partes ou são os próprios advogados? Quem é que é mais resistente a estes novos mecanismos? Eu tenho visto mais os advogados
a serem mais, como é que é dizer? São mais os clientes, as corporações que tendem a preferir a audiência presencial. Os advogados é um bocado, tem-me parecido um pouco mais indiferente de uma maneira ou de outra, mas Luís, o que é que você tem visto? Esse assunto interessante que envolve, inclusive, a parte da climate change, né? O custo para o planeta de você fazer audiências, como eu estava no Brasil antes de começar, no início da pandemia, com 70 pessoas na sala, vindo de 4, 5 continentes diferentes. Você imagina a quantidade de voos, a quantidade o custo disso tudo, o impacto o footprint disso. Então, já existem iniciativas de green arbitration, etc. Do ponto de vista de arbitragem, especificamente, a minha perspectiva, os clientes têm suportado cada vez mais, preferido as audiências virtuais. Eu concordo com você que tem alguma resistência à audiência final, mas assim, quando o cliente começa a ver, né, a diferença entre um procedimento conduzido primordialmente virtual, por exemplo, com os documentos eletrônicos, sem impressão de papel, sem né, as viagens, etc. Isso para o budget do departamento jurídico é música. Tá? E tinha um ponto da pergunta da Tueva que me pareceu tratar da adoção dos ODRs pelos clientes, né? E aí eu acho que se encaixa um pouco, né, Tueva, assim, os tipos de cliente que eu acabo trabalhando, eles encaixam um pouco na primeira categoria lá, que é sabe, eles têm assim, o potencial financeiro para desenvolver seus próprios mecanismos. Você vê, inclusive hoje a gente já tem consultas, por exemplo, de como é que o cliente monta um ambiente virtual para resolver seus conflitos com clientes, fornecedores. Na área de construção, por exemplo, eu imagino que em algum momento você vai ter lá a obra num Primavera Program que é conectada num Smart Contract e quando você tem um delay, o sistema já está calculando quanto que tem de delay, aí na hora de fazer o pagamento já deduz. Então, assim, acho que na área de construção de grandes projetos tem um espaço bastante grande. E a minha perspectiva, assim, hoje em dia, sabe, pelo menos tem um cliente que você recebe, assim, antigamente você fazia um pitch, né? Você viajava, você ia para o cliente, você tinha aquela reunião, etc. E hoje em dia você recebe um formulário eletrônico que as partes, que o cliente já pré-selecionou alguns escritórios, então ele assume que a qualidade o que não necessariamente é verdade, mas enfim, ele toma o risco da administração do negócio dele, de que os escritórios que estão no painel, por exemplo, são de uma qualidade comparável e estão preparados a você simplesmente inserir para uma determinada proposta quais são os rates, não sei se tem um cap, se não tem, e o sistema decide sozinho quem vai ser contratado. Eu acho que isso vai chegar a algum momento em que não só o sistema vai decidir quem vai ser contratado, como já vai mandar um engagement letter para o advogado, que vai clicar, que vai aceitar, já vai receber os documentos que estão numa coisa virtual do cliente. Então, assim, em resumo, tantas SMEs podem se beneficiar, quanto as empresas maiores já entenderam digamos, o custo de oportunidade, né? O custo de oportunidade. Ok. Agora, para o Dimétrio, tenho uma questão que alguém colocou aqui no Q&A. Quais são os mecanismos de reconhecimento e execução destas sentenças arbitrais online, não é? Depois fica essa preocupação. E eu ainda iria acrescentar algo, Dimétrio. Uma das preocupações aqui tem a ver com a sentença. Outro caso tem a ver com esta realização de disputas online, quando nós em África ainda temos muita dificuldade em identificar a localização, por exemplo, do vendedor, não é? Do fornecedor, por assim dizer.
vemos um desenvolvimento muito grande, se calhar a Nigéria já não sente tanto isso, mas Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde talvez um bocadinho mais, com esta questão das entregas online, das compras, do marketplace. Hoje em dia qualquer pessoa consegue criar rapidamente uma plataforma de marketplace, se não começa logo com uma boa plataforma, pode começar com as redes sociais, etc. E tudo isto cria-nos problemas, portanto, desde a identificação da localização do vendedor, como é que conseguimos avançar para isto, e depois nesta questão final que é exatamente o reconhecimento, não é? São sentenças diferentes, têm requisitos diferentes, o que é que muda aqui, ou mantém-se tudo igual? Obrigado, Itueva. Eu começaria pela última questão, sobre os mecanismos de reconhecimento destas sentenças arbitrais que resultam ou da gestão total do processo arbitral com ODRs ou da gestão parcial com ODRs. Para isso, eu voltaria para a minha apresentação, só para dizer que existem efetivamente 3 fases num processo de ODR, e a última fase pode ser já na impossibilidade de as partes alcançarem acordo, mesmo com a intervenção de um conciliador. A última fase pode ser, por exemplo, a arbitragem. E, naturalmente, as partes, se não tiverem acordado previamente no recurso à arbitragem, terão de fazer um acordo pontual para recorrerem à arbitragem. O que vai acontecer é que a arbitragem misturada com ODR pode ter uma parte, por exemplo, do virtual hearings, em que os depoimentos das testemunhas são recolhidos por mecanismos online, como o Tiago e o Luís fizeram aqui menção, mas a sentença arbitral que há de resultar, porque o processo de arbitragem, como tal, em termos de validade e mecanismos, a sentença que de lá resultar tem a mesma validade que de uma sentença de um processo arbitral tradicional, e os mecanismos de reconhecimento serão os mesmos que vêm estipulados na Convenção de Nova Iorque. É verdade que quando as coisas são feitas virtualmente, depois coloca-se, por exemplo, a questão da sede da arbitragem, não é? E outras questões que eram facilmente resolvidas quando os mecanismos eram tradicionais e presenciais. Mas, em relação a isso também, as partes terão de chegar a acordo se o contrato eventualmente não estiver claro, não é? Pois, era aí que eu ia chegar. Era aí que eu ia chegar. Exato. Porque se o contrato, por exemplo, indicar a sede da arbitragem e o contrato pressupunha que a arbitragem se realizasse presencialmente, não é? Ainda assim, as partes e o tribunal hão de tomar para todos os efeitos como sede de arbitragem, até para efeitos de anulação da sentença, se for o caso, como sede de arbitragem, aquela que as partes acordaram, independentemente de as audiências terem sido administradas virtualmente. Então, seria esta a resposta à segunda questão que a Itueva colocou. Depois, a outra que tem a ver com os desafios das ODRs, que estão muito associados às questões tecnológicas, por exemplo, a questão da localização do vendedor, que nós temos muito esse problema ao nível de África. Eu acho que aqui a questão é aquele condimento essencial e que não pode faltar, que é a questão da confiança. Embora o mundo esteja a caminhar para ambientes de desconfiança, como se diz, e as pessoas vão fazendo de tudo para reforçar os mecanismos de segurança, os mecanismos de certeza, enquanto existir o interesse do comerciante de realizar negócio, existirá o interesse do comerciante de manter uma boa reputação para com os seus clientes. E é aí onde vem a questão de dar ao consumidor um ambiente conveniente, um ambiente que lhe permita construir a confiança. Quando eu faço uma compra online no Amazon, no AliExpress, não sei sequer se fisicamente existe o vendedor, não sei que tipo de infraestrutura, em termos de armazenagem, em termos de
de fábrica, eu não tenho Nem te sequer preocupas ideia. com isso, nem te Exatamente, preocupas. exatamente. Mas a forma como a plataforma é criada e aí associada aos mecanismos de garantia ao consumidor, como esses mecanismos de ODR, transmitem em mim a confiança de que o meu produto há de chegar, eu fiz o pagamento antes de receber o produto, mas o meu produto há de chegar em condições e eu terei mecanismos de reclamar. Então, eu diria, e em comparação com o que acontece quando a gente vai ao restaurante, no restaurante muitas vezes a gente não sabe se o cozinheiro está a fazer bem a comida, se as panelas que ele usa para cozinhar estão limpas, mesmo assim nós comemos a comida que ele faz, porque há o elemento de confiança que eu acho que mesmo que a humanidade evolua, mesmo que a tecnologia evolua, haverá sempre necessidade de garantir este elemento. Eu ia fazer uma última pergunta ou observação, estamos mesmo na fase final, é que provavelmente porque nós agora estamos a chegar a uma fase em que há uma desconexão entre a nossa lei de arbitragem voluntária, não é? E a forma de resolução de litígios atual, não é? Com o recurso à tecnologia. As nossas leis de arbitragem não prevêem estas formas de resolução de litígios online. E o Demétrio tocou exatamente nesta questão, por exemplo, a sede da arbitragem, qual será, não é? Os contratos até agora eram muito elaborados nesse sentido, muito de tudo fisicamente, não é? Provavelmente agora esta mudança de shift que mesmo... E porque há esta liberdade, né? A base da arbitragem é a liberdade das partes, há essa necessidade de adaptação das partes no contrato, de mudarem e irem verificando já, fazendo essas pequenas alterações para que depois não tenham uma sentença que mais tarde venha a ser desafiada, não é? Eu achei essa questão é muito interessante e eu concordo com que o Demétrio falou, mas assim, eu vejo isso de tudo de uma forma muito simples, tá? Se eu sou uma pequena e média empresa em Moçambique e eu estou fazendo um contrato privado, né, de exportação, por exemplo, e eu uso a cláusula arbitral, o contrato de Demétrio para fazer essa cláusula, porque ele entende que, né, de arbitragem, e o Demétrio vai eventualmente avaliar, por exemplo, se nessa cláusula, ou seja, você define qual é a sede da arbitragem, mas você já coloca autorização para audiências virtuais, por exemplo. Né? Exatamente. Então, as partes, tudo que você concorda antes de surgir o conflito é mais fácil. No ambiente, essa mesma empresa está comprando, fazendo uma importação de algo da China via o AliExpress, né? O site do AliExpress ele vai ter o mecanismo de ODR, né? Que normalmente não é binding, então não, aquilo ali é uma primeira tentativa, né? Se não der certo, se você descortar do processo, né? E aí vai ter lá o que seria importante seria verificar no site do AliExpress qual é o mecanismo que está colocado lá, porque se você está usando o site, você está contratando, né, aquele mecanismo. Então, eu não fiz esse exercício, mas é um exercício interessante para olhar. Bom, se houver uma disputa resultante, né, do site, como é que, se ela não for resolvida no ODR, qual é a regra, né? Então, assim, você ter alguém que tem experiência como você em Angola, o Demétrio em Moçambique, é essencial para que uma pequena e média empresa possa se planejar. Eu já tive vários casos aqui, até inclusive na família, que alguém me liga, olha, fiz esse contrato de exportação para a Arábia Saudita, era só uma fatura que não dizia nada. Falei, bom, é um contrato tirado da internet, né? Que é o que a maior parte das SMEs fazem. Exato, ou tirou da internet e a maioria das pessoas em SME são muito boas no negócio, né? São empresários fantásticos, são empreendedores, acho que se aventurar internacionalmente requer um pouco desse apoio para que, se alguma coisa der errado, que normalmente não dá, né? Por exemplo, o contrato de exportação, você exportou uma vez, não foi pago, você não exporta de novo para aquele cliente. Mas você, de repente, vai ficar out of pocket aí de $100 mil, $50 mil, e não é a ideia, né? Então, assim, normalmente, acho que o meu ponto é o seguinte, normalmente existe uma solução muito simples ou uma resposta muito simples que permite você adicionar o ODR ou a arbitragem no seu
no seu pacote de resolução de disputas, sem criar grandes custos, etc. Mas é só importante que se tenha atenção a isso. Né? Ok. Tiago, algum input sobre isso ainda? Mas a repetir um pouco o que o Luís disse, que é importante é ter atenção a estas situações antes de haver um conflito. Portanto, e mesmo quando o conflito começa, ter um acordo, mesmo tentar ter um acordo de que se houver uma arbitragem virtual ou online, que ambas as partes vão respeitar o resultado e não dizer que tinham direito a uma audiência presencial, isso também é uma maneira de remediar. Muito bem. Dimétrio, considerações finais? Bom, obrigado, Itueva. Primeiro, a questão do papel do advogado, quer antes, ou seja, no processo de elaboração de contratos. Agora, não é só prever uma convenção arbitral, mas no mundo atual é preciso prever também a possibilidade do recurso às ODRs, não é? E o advogado que não pense que as ODRs vão lhe tirar o trabalho, antes pelo contrário, vão permitir que se concentre em outras coisas, né? Porque, como dissemos, o volume de demandas há de crescer diretamente proporcional ao volume de compras e vendas online, que o advogado não terá ou não teria tempo para gerir todo este tipo de demandas. Depois, o segundo ponto, nas minhas últimas considerações, é olhar e dizer às SMEs que, olha, isto não é tão virtual como pode parecer, não é tão abstrato como pode parecer. Basta pensar que muitas pequenas e médias empresas usam, por exemplo, o TikTok, usam o Facebook para fazer campanhas publicitárias, usam o YouTube para fazerem campanhas publicitárias. É só pensarem que um vídeo publicitário de uma SME, não é, que está uma startup, se quisermos assim, é depois usado fraudulentamente ou é usado sem autorização por uma outra empresa num outro país. Já imaginamos se tivéssemos de nos deslocar a outro país para iniciar uma demanda? Não precisamos. O YouTube tem um mecanismo de resolução online de litígios que facilita este tipo de situação. Então, não é uma opção assim, quer dizer, não se trata de escolher ir para lá. A partir do momento em que em que as SMEs usam a tecnologia para fazer a promoção dos seus produtos, é preciso que estejam preparadas também para usar os mecanismos online de resolução de litígios. Obrigado, Itueva. Ok. Luís, considerações finais? Eu só queria agradecer à Africa Arbitration Academy, ao Abayomi e a você e aos meus colegas de painel, aí, as interessantes interações e dizer que é uma iniciativa louvável de que esteja fazendo a promoção das ODRs, que no futuro essa é uma forma de cost efficient para todas as empresas, não só as SMEs, mas todas as empresas resolverem os conflitos. Mas se não resolverem, estou à disposição. Excelente. Tiago, considerações finais. Queria só dizer que agradeço o convite da African Arbitration Academy e de vocês e do Abayomi e gostei muito desta conversa. Gostei muito também quando comecei a analisar mais a questão do ODR em África, especialmente em Angola e Moçambique. Fiquei bastante surpreendido como está a ser bastante adotado, até se calhar até mais do que aqui, e isso depois me contente. Gostei também de aprender isso. Muito obrigada a vocês três por este tempo fabuloso, esta partilha de experiências e de conhecimento. O Abayomi escolheu a dedo e fê-lo muito bem. Sou uma privilegiada, uma mulher entre homens experts e super experientes. Muito obrigada por este tempo, contamos convosco. A todos os participantes, muito obrigada por se terem registado e terem participado. Espero que tenham colhido informações relevantes para as vossas atividades e para ajudarem os vossos clientes, e fiquem atentos à página da Africa Arbitration Academy, porque vão acontecendo cada vez mais coisas. Brevemente vai ser lançada a plataforma de ODR
desenvolvida pela Africa Arbitration Academy. Para já é tudo, despedimos-nos e vamos mantendo o contacto, sigam no LinkedIn também. Tá bom? Obrigado. Bye, bye. Obrigado. Obrigado. Todos.